Saudações, amigos leitores e amigas leitoras, sejam bem-vindos a mais uma edição do The Star is the Book e hoje vou falar-vos de um dos meus livros preferidos e arrisco dizer um dos livros mais engraçados que vocês alguma vez lerão. Estou a falar de A Fraction of the Whole, do escritor australiano Steve Toles. A versão em português é Uma Parte do Todo e é um livro escrito em 2008. Sobre o que é o livro? O livro fala sobre famílias, sobre amor relutante dentro de famílias absolutamente disfuncionais, em que cada um dos membros da família é um maluco certificado, mas cuja maluquice atinge quase o estatuto de arte. O livro começa com Jasper Dean conta a história da sua família de super estranhos e demora-se no seu pai. O seu pai é Martin Dean e é uma das personagens, garanto-vos, mais engraçadas que vocês alguma vez podem encontrar na ficção. É um tipo ultra cínico, miserabilista, com uma visão muito negativa da humanidade. É quase como se fosse um ideólogo do negrume existencial. Martin tem como irmão Terry Dean. Terry torna-se um ícone na sociedade australiana, uma personagem de folclore, porque um dia decide perseguir e balear vários desportistas conhecidos por serem batuteiros. No início das suas vidas, Martin permitiu que alguma coisa acontecesse que criou o destino marginal de Terry Dean. Vejam o que ele diz acerca disso na página 94. A traição usa um conjunto variado de chapéus. Não é preciso fazer um show disso como fez Brutus, ou deixar algo a sobressair da base da coluna vertebral do teu melhor amigo. Não, as traições mais insidiosas são feitas meramente deixando o colete salva-vidas pendurado no teu armário, enquanto mentes a ti próprio dizendo que provavelmente não é do tamanho da pessoa que se afoga. É assim que nós nos afundamos. Enquanto nos afundamos, culpamos os problemas do mundo no colonialismo, imperialismo, capitalismo, corporativismo, homens brancos estúpidos e na América. Mas não há necessidade de jogar ao jogo da culpa. Interesse individual é essa a fonte da nossa desgraça. E não começa nas salas de reuniões ou nas salas de guerra. Começa em casa. Mas, como o karma é tramado e nunca dorme em serviço, apesar de Martin ter permitido, por omissão, que Terry se transformasse na pessoa que se transformou, ele também expia depois as consequências dessa omissão, porque a sombra que Terry projeta na sua vida vai ser um legado muito difícil de conseguir exorcizar. O livro é sobre tudo em geral e nada em particular. Há um sem número de princípios estruturantes da vida em sociedade e da vossa vida psicológica aqui, que é analisado e escrutinado e na maior parte das vezes ridicularizado. Vai desde a infância, a piedade, conselhos, solidão, filosofia, preconceitos, crime, moralidade, paternidade, existencialismo, motivos humanos, patriotismo, livre-arbítrio. A lista é infinda. Vou-vos só selecionar algumas das partes que eu achei mais interessantes e mais curiosas e também mais representativas do estilo do livro. Vejam acerca da infância, esta frase na página 14, que é o resumo perfeito do Senhor das Moscas. É indescritível a alegria que as crianças têm ao ver uma luta. É um orgasmo natalício paralisante para uma criança. E esta é a natureza humana, ainda não diluída pela idade e pela experiência. Isto é a humanidade acabadinha de inaugurar. Quem quer que diz que é a vida que faz de nós monstros, deveria atentar na natureza crua das crianças. Um conjunto de crias que ainda não teve a sua dose de fracasso, arrependimento, desapontamento e traição, mas mesmo assim ainda se porta como cães selvagens. Não tenho nada contra crianças, apenas não confiaria em nenhuma para não se rir se eu acidentalmente pisasse uma mina terrestre. Tem aqui também uma frase curiosa acerca da piedade e como ela tende a ser esporádica, que é apenas uma de mais acusações feitas na murcha ao género humano que é feito pelo livro. Quando as pessoas acreditam que os teus dias estão contados, são realmente simpáticas para contigo. É quando estás a tentar progredir no mundo que elas põem as garras de fora. Há também uma parte acerca de uma caixa de sugestões
uma caixa de sugestões na Vilória onde Martin e Terry vivem. Martin decide criar uma caixa de sugestões que cedo despoleta o equivalente a uma revolução na Vilória. Depois a caixa de sugestões torna-se uma caixa de acusações que é usada por toda a gente para acertar contas com toda a gente. Vi também aqui na página 99 uma parte curiosa acerca de preconceito, o preconceito comum relativamente às pessoas abastadas. Página 99. Eles não acreditavam que um homem com tanto dinheiro pudesse ter qualidades humanas. Ele lutava contra o mais rançoso dos preconceitos na existência, que é o ódio aos ricos. Pelo menos um racista, um homem que detesta negros, por exemplo, esse não acalenta um desejo secreto de ser negro. O seu preconceito, ainda que feio e estúpido, é pelo menos preciso e honesto. Ódio aos ricos. Daqueles que adorariam trocar de lugar com eles, é um caso paradigmático de mal perder. Há também aqui uma parte dedicada ao manual do crime. Então, como é que chegamos a um manual do crime? No início das suas vidas, Martin e Terry procuram ajuda espiritual, conselhos materiais da parte de um criminoso empedernido. Esse criminoso chama-se Harry West, que é um livre pensador da criminalidade, um Nietzsche do submundo. Que depois, a certa altura, recruta a ajuda de Martin para publicar um manual do crime, um livro de casos e conselhos práticos para cometer todo o tipo de crimes. Vejam o que diz na página 120 acerca do assalto à mão armada. Assalto à mão armada. Prepara-te. Apesar do que diz o senso comum, as pessoas de facto arriscarão as suas vidas atrás de $2, atrás de €2 que restavam nas suas carteiras ou malas. E se o assalto tem lugar em plena luz do dia, ficam particularmente enfurecidas. A audácia de um criminoso de roubar quando o sol está alto no céu é-lhes tão irritante que eles correrão atrás de ti como se fossem heróis de filmes de ação, mesmo que tu tenhas uma arma de fogo ou uma faca. Além do mais, parece que a chatice de ter de cancelar um cartão de crédito ou a ideia de pedir uma nova carta de condução é tão insuportável para a maioria do público geral que estão mais do que dispostos a morrer para o evitar. Nas suas mentes, uma morte agonizante por ferida de arma branca é infinitamente preferível a ter que lidar com a burocracia do IMT. E é por isso que precisas estar tão em forma quanto um maratonista. Com uma personalidade como a de Martin, é isto que ele tem a dizer na página 206 quando descobre que vai ser pai. Ter uma criança é ser empalado diariamente no espigão da responsabilidade. Há também aqui uma parte que eu achei curiosa sobre a ética de trabalho da nossa sociedade. Vejam o que diz na página 337 acerca disso. A pior coisa que tu podes dizer de alguém numa sociedade como a nossa é que não consegue aguentar um emprego. Conjura imagens de fracassados com barbas por fazer e fracos apertos de mão, enquanto veem indolentemente os empregos escapar-se-lhes. Não há nada que respeitemos mais do que o trabalho e nada que denigramos mais do que a falta de vontade para trabalhar. E se alguém se quer dedicar a pintar ou a poesia, é melhor que tenha um emprego no restaurante, sabe o que lhe convém. Martin Dean decide também a certa altura escrever a história da sua vida e começa a sua biografia com esta frase: gostes ou não, eu sou uma celebridade. Isso significa que tu estás interessado em quantas folhas de papel eu uso para limpar o meu rabo, enquanto que, da minha parte, eu não tenho qualquer interesse na forma como tu limpas o rabo ou se sequer o limpas. É assim que a relação funciona e não vamos fingir que é de forma diferente. Todas as celebridades fazem o mesmo truque aos leitores quando escrevem as suas biografias. Começam por contar alguma verdade degradante sobre eles próprios, colocando-te numa posição em que tu pensas que eles são tipos honestos, e depois abrem a torneira das mentiras.
A certa altura, Martin decide candidatar-se a um cargo político e decide então submeter-se a votos, elaborando para isso um programa político. Este é o programa político, é apenas uma parte desse programa político que cedo se transforma num libelo acusatório à humanidade. Página 416. O mundo está a ficar mais quente. As calotas polares estão-se a derreter, porque o homem continua a dizer à natureza: Ei, a nossa ideia de um futuro confortável é ter empregos, é só isso que temos planeado. E mais, continuaremos a perseguir esse objetivo a qualquer custo, mesmo que paradoxalmente signifique a eventual destruição do nosso local de trabalho. O homem diz: sacrificar indústria, economia e empregos, para quê? Gerações futuras? Eu nem sequer conheço esses tipos. E mais à frente, a razão pela qual nunca tivemos visitantes de outros planetas não é porque eles não existam, é porque eles não nos querem conhecer. Nós somos os idiotas da aldeia galáctica. Muito bom. Fala também mais à frente do pecado original da democracia. Qual é o pecado original da democracia? Página 417, do Evangelho segundo Martin Dean. Quando a democracia funciona, o governo faz aquilo que as pessoas querem. O problema é que as pessoas querem coisas de trampa. A maior parte das pessoas é assustadiça e gananciosa e egocêntrica e apenas se preocupa com a sua segurança financeira. Sim, a verdade fundamental é que ainda não houve nenhuma grande nação democrática porque ainda não houve nenhum grande conjunto de pessoas. Na parte final do livro, Martin elabora um plano, uma lotaria nacional para enriquecer a maior parte da nação. Não vos vou contar como é que essa história termina, mas vou-vos só ler esta frase que eu achei também muito curiosa. Todo o país estava num remoinho de ódio. Um ódio tão intenso e abrangente que era difícil imaginar como é que ainda eram capazes de beijar os seus entes queridos à noite. Era de pensar como é que alguma vez tinha conseguido passar a abolição da pena de morte através de uma multidão como esta. Em jeito de conclusão, eu queria só dizer que eu acho que este livro vai apelar diretamente àquele adolescente cínico que todos nós ainda temos bem lá no fundo do coração, aquele adolescente que adoraria ver o circo pegar fogo. Não há, como dizia no início, nenhum princípio estruturante da sociedade, nenhum princípio estruturante da vida em sociedade e das nossas próprias psiques que não seja analisado e escrutinado ao longo do livro. Eu acho que Martin Dean é quase como se fosse uma espécie de messias para todos os misantropos, os deprimidos, os cínicos. E afinal de contas, quem é que de facto pode dizer que só no otimismo e na felicidade é que se consegue encontrar conforto e segurança psicológica? Eu acho sinceramente que as pessoas deprimidas e as pessoas cínicas e as pessoas que são um bocado míopes à felicidade devem procurar não forçar-se e converter-se ao otimismo, mas sim fazer networking com pessoas que têm uma estrutura de pensamento semelhantes. E para isso eu sugiro sinceramente que procurem a visão do mundo de acordo com Martin Dean, porque eu acho que Martin Dean vai-vos dar a mão na escuridão e provar que mesmo aí na escuridão, desde que com a companhia certa, vocês mesmo aí conseguem encontrar conforto, segurança, companheirismo e compreensão. Espero que tenham gostado do conteúdo. Se gostaram, por favor, façam like no YouTube e partilhem o vídeo nas redes sociais. Vai ajudar o canal a crescer e agradeço por isso. Até uma próxima crítica. Desejo-vos tudo bom. Por favor, leiam. Continua a ser o mais próximo que alguma vez teremos da transmigração das almas enquanto ainda estamos vivos. Tudo bom? Até à próxima.